No primeiro turno das eleições municipais de 2024, 33,5 milhões de brasileiros não votaram, o que corresponde a 21,71% dos eleitores aptos. No segundo turno, quase 10 milhões optaram pela abstenção, somando 29,26% dos eleitores nas 51 cidades onde houve a segunda votação. O alto índice de abstenção, a princípio, pode parecer algo irrelevante, mas para especialistas é uma questão que precisa ser analisada com cautela. Ao não comparecer às urnas, o eleitor passa uma mensagem que precisa ser compreendida pela Justiça Eleitoral, que é a organizadora das eleições, e pelos poderes legislativo e executivo, que necessitam desses votos para legitimar as suas eleições. Dados divulgados pelo TSE mostram que o estado de Goiás registrou a maior abstenção, com 34,43% dos eleitores ausentes, enquanto o Ceará apresentou o menor índice, com 16,28%. Em São Paulo, 31,54% dos eleitores não votaram no último domingo, dia 27 de outubro, representando 2.940.360 votos a menos, número suficiente para eleger um prefeito na maior cidade da América Latina. O desinteresse parte principalmente por você não ter candidaturas que sejam atrativas para a pessoa ter vontade de sair de casa e votar. A gente percebe um desinteresse na política como um todo, depois de uma grande polarização que a gente teve, né, desde 2018, uma política muito polarizada. Você percebe que muitas pessoas se identificam com um dos lados, ou esquerda ou direita, acaba se colocando de forma muito enfática, muito como se fosse um time de futebol, e esquece de discutir o futuro da cidade, o futuro do estado, o futuro do país. Então você percebe claramente que existe a falta de interesse, às vezes no segundo turno acaba sendo um pouco maior essa abstenção, porque o seu candidato que você acreditava acabou não indo para o segundo turno, então fica aquela coisa do, deixa assim mesmo, né? As eleições de 2024 marcaram o segundo maior índice de abstenção na história, atrás apenas de 2020, no auge da pandemia da Covid-19, quando 23,2% dos eleitores se abstiveram no primeiro turno e 29,5% no segundo. Agora, o que a gente precisa, né? O Brasil precisa urgente, aí eu acho que essa eleição fez um marco importante a respeito disso, é discutir a questão política nas escolas como matéria, aprofundar um pouco mais essa discussão da política, que de fato é uma ferramenta fantástica para fazer uma transformação na vida da sociedade, na vida das pessoas, para melhorar a nossa saúde, nossa educação. Então você percebe claramente que esse movimento de abstenção está intimamente ligado com o desinteresse político, e isso a gente vai notar esse crescimento cada vez mais se não for feito nada. Em Altamira, maior município do país, 85.317 eleitores estavam aptos a votar. Destes, 65.095 compareceram, enquanto 20.222 não votaram. Esses dados mostram que o fenômeno da abstenção vai além dos grandes centros urbanos. Fatores como o clima e a dificuldade de acesso aos locais de votação, o descontentamento com a política e até mesmo a falta de conhecimento sobre a importância do voto podem explicar a ausência dos brasileiros nas urnas. No Brasil, o desinteresse pela política é quase que um traço cultural. Desde cedo crescemos num ambiente onde a política é vista como um assunto chato, complicado, que parece sempre rodeado de polêmicas. Nas escolas, pouco se fala sobre o funcionamento do governo, as leis ou o papel dos nossos representantes, o que só alimenta a sensação de que entender política é algo distante e só feito para especialistas. Esse desinteresse também é incentivado pela maneira como a política é tratada em casa e nas conversas do dia a dia. Quase sempre o assunto surge em tom de queixa. Corrupção, escândalos, promessas não cumpridas. O resultado, a política vira um tema que a gente quer distância. Com tanta ausência, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou que realizará uma pesquisa para identificar os fatores que influenciaram o eleitorado a não comparecer. Carmen Lúcia, presidente do TSE, destacou que cada região do Brasil
possui características próprias e que essas especificidades precisam ser estudadas para compreender melhor o cenário. Mesmo desanimados e desconfiados, a maioria dos brasileiros sente que votar é uma obrigação. Não só porque é obrigatório por lei, mas porque existe uma responsabilidade coletiva. No fundo, com toda descrença, ainda há esperança, mesmo que seja mínima, de que o voto pode trazer alguma mudança. E também existe um certo medo de ser excluído por não participar desse ritual social. Afinal de contas, esse ritual define o futuro do país. Esse universo inteiro faz com que a gente analise essa alta abstenção e que está na hora, né? Acho que a eleição de 2024 ela mostra que está na hora do país pensar como país, pensar como legado, independente de direita, esquerda ou centro, mas pensar como é que a gente vai formar eleitores conscientes para o nosso país, para os nossos estados e para nossas cidades.